com a telinha pequena no meio aqui, acho que é melhor você ler as perguntas do pessoal. Por quê? Não, vamos ter que virar pra lá, não. Vai. Boa noite a todos. Já tem 18 pessoas na sala, né? A Daniele deu boa noite, Maria Cristina Cosato, Luiz Carlos, Elizabeth Maurício, o Jefferson Silva também está presente, a Eunice me deu os parabéns que eu estou aposentando. Hoje foi meu último dia de cabeleireiro. Vamos mudar com a Covid. O Ademir também, seja bem-vindo. O Jefferson Silva, a Mara Abade, Marcelo está presente, a Andréia, junto com ele, Claudinei. Boa noite, Claudinei, todo mundo aí. Maria de Fátima Bergonce, o Vec acabou de entrar. Luiz HF, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos continuar falando sobre os inconvenientes praticados pelo doutrinador na sessão mediúnica. Muito interessante. A qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, a Letícia está aqui comigo, ela vai me ajudar a gente responder todas as dúvidas. Mas antes, eu convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos distanciar da correria do dia a dia e sintonizar aqui com esse estudo sempre edificante, à luz da doutrina espírita, nós que frequentamos ou queremos frequentar os trabalhos mediúnicos. Permita a Deus, os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco e assim tenhamos um trabalho harmonioso, de muita utilidade para todos nós, um equilíbrio em todos os lares que estão assistindo. Então, em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos então mais um estudo aqui na Escola de Médiuns. Nós já vimos alguns inconvenientes, né? Acho que o último foi melindrar-se, né? E vamos ver o que tem agora. Excesso de perfume. Tanto o excesso de perfume é um inconveniente, né, pro trabalho mediúnico, porque às vezes o médium, quando está com perfume muito forte, ele incomoda o doutrinador, incomoda todas as pessoas ali presentes, quanto a falta também, né? Então, um bom desodorante é bom usar também no trabalho mediúnico. Parece uma coisa boba, né, mas às vezes perturba, né? Então nós temos que fugir desses inconvenientes. Comentar fora do centro sobre casos atendidos. Isso é inconveniente, principalmente para pessoas que se impressionam contando o caso fora da casa espírita. Porque se você comenta de uma maneira edificante, né, não tem problema nenhum. Mas às vezes nós comentamos uma comunicação que aconteceu de uma maneira pejorativa, criticando o espírito, ou tendo uma dó excessiva no caso que ele está. E isso, como o médium tem uma sintonia perfeita com aquele determinado espírito, vai ser uma comunicação direta com a entidade. Então, aonde quer que essa entidade esteja, ela vai receber as vibrações do médium. Então, se você não conseguir fazer um comentário edificante, não fale nada, né? Porque, como se diz, reviver, né,
é viver, né? Mas contar é viver? Relembrar é viver. Relembrar Né? é viver. Então, quando você relembra uma comunicação, você está vivendo ela novamente, você atrai o espírito e às vezes tira ele lá do tratamento que ele está recebendo. O Ademir fez um comentário sobre o slide anterior, que a falta de perfume é pior. O Ademir é doutrinador, né? Realmente, se é do lado de uma pessoa que está com o desodorante vencido, né? É um problema grave. Esquecer o celular ligado, né? Então, se durante o trabalho mediúnico tocar o celular, é um inconveniente muito grande. Isso não só no trabalho mediúnico, mas nas palestras também, né? O ideal é desligar o celular. Eu mesmo fui fazer uma palestra uma vez em Itupeva e começou a tocar um celular. E como a gente está acostumado a falar há muito tempo, eu não me incomodo, não incomodo com o celular tocando, eu não me incomodo com uma criança chorando, mas aí eu percebi que as pessoas ficaram incomodadas. E aí eu perguntei, né, de quem que era o celular. Era o meu celular que estava tocando, né? Então, o palestrante, o dirigente do trabalho também tem que desligar o celular. E caso você tenha dificuldade em saber como deixa o seu celular no mudo, se você tiver uma criança de 5 anos em casa, já está resolvido. Você pergunta para ela e ela te explica, né? Eu tenho um amigo que é doutrinador de um trabalho mediúnico e ele sempre deixava o celular dele na vibração. Se alguém, lá no trabalho dele, eles fechavam a porta, né? Aquele negócio de fechar a porta na hora que começa o trabalho mediúnico. Então ele deixava ligado o celular na vibração para se chegasse alguém atrasado, ele abrir o portão. E aí estava tendo 2 comunicações nesse dia e o celular dele estava bem no meio da mesa. Aí começou a vibrar. Aí incomodou do mesmo jeito, porque cada vez que ele vibrava, todo mundo percebia o celular vibrando. E pior ainda, a mesa estava um pouco pensa, o celular foi vibrando e chegando cada vez mais perto da ponta da mesa de cair. Então ele foi olhando o celular, chegou uma hora e teve que ir lá pegar o celular, né? Então, mesmo deixar na vibração é um problema, né? Tem que deixar no mudo mesmo. Achar que sabe tudo de esclarecimento. O problema de você achar que sabe tudo é que aí você deixa de estudar. O próprio Herculano, que tinha o título de metro que melhor mediu Kardec, dado por Emmanuel, né? Quando alguém perguntava para ele se ele sabia tudo de espiritismo, ele dizia que em matéria de espiritismo ele era um eterno aprendiz. Então, se o Herculano se achava que era um eterno aprendiz, e se nós acharmos que nós sabemos tudo, nós estamos obsedados, né? E vamos parar de aprender. Dar lições de moral ao espírito. Então, muitas vezes, para pressupor que a gente tem moral, a gente fica humilhando a entidade, né? E dando uma lição de moral nela. Isso prova a nossa ignorância, a nossa falta de solidariedade, de compreensão para com o espírito. Como nós vimos para trás, na hora de lidar com espíritos perturbados, obsessores, às vezes você tem que conversar com o espírito com uma certa energia, mas mesmo assim, não dando lições de moral, né? Dizendo que você é melhor, que o espírito é muito ruim, nunca. Você pode falar as leis divinas para a entidade, né? Convencê-la a mudar sem humilhá-la. Falar como padre. O problema de falar como padre é que acaba sendo uma coisa estudada, né? Então você falar sempre daquela maneira, e quando você começa a falar como padre, soa muito artificial. Eu mesmo, que certamente fui padre muitas vidas, eu tenho esse problema. Eu sempre tenho que ficar me policiando para conversar com a entidade de uma maneira mais natural, porque senão a gente fica falando assim de uma maneira muito artificial
e não convence a entidade, né? Eu teve uma época que eu comecei a gravar todas as comunicações no centro, né? E na época minha esposa não frequentava esse trabalho que eu fazia as gravações. E aí um dia eu levei para ela, né, as gravações, né, eu conversando com o espírito. Aí ela foi: Wando, você fala como padre, você é um padre, né? Eu falei: é verdade, eu preciso melhorar isso, né? Então às vezes você não consegue fugir do passado, né? Falar sem parar, né? Então, às vezes o espírito quer falar alguma coisa e precisa, né, você escutar o histórico do espírito, e o doutrinador fica falando sem parar e perde a oportunidade de escutar o espírito, e aí, no caso, ele seria esclarecido mais rápido. Aliás, a pior coisa para um médium que está dando passagem é quando o doutrinador não tem esse equilíbrio aí entre falar e escutar, e o médium está sentindo alguma coisa mais esclarecedora para falar, que vai resolver melhor a situação, mas o doutrinador não dá espaço, né, para o espírito falar. Encostar no médium durante o transe mediúnico. Isso não é bom porque o médium assusta, né? Porque até tem a questão aí da vibração. Mesmo nós, né, encarnados, quando as pessoas nos tocam, às vezes nós assustamos, né? Eu mesmo, eu lembro do meu pai que ele tinha um cuidado muito grande para me acordar de manhã. Porque se ele tocasse em mim assim, abruptamente, eu sempre acordava assustado, né? Porque às vezes você está concentrado fazendo alguma coisa e chega alguém e te toca, você leva um susto. Eu mesmo tenho médios, né? Que mesmo você chegando devagarzinho, ele já leva um susto. Então você chega com todo cuidado no médium, né? Fala baixinho: posso ajudar? Ele leva um susto. O que aconteceu, né? Imagina se você já chegar direto e tocar no médium, né? Dar um tapa nas costas do médium. Não dá certo, não. Mau hálito, né? Então, assim como a falta de desodorante é ruim, o mau hálito também. Até nos trabalhos que eu frequento, a gente tem lá um potinho de bala, né? E tem pessoas que vão a primeira vez e falam: nossa, que delicadeza das pessoas colocar balinha aqui. Não, é por causa do mau hálito mesmo, né? Então, às vezes você pega e percebe lá um doutrinador com mau hálito ou um médium, aí você passa a balinha para todo mundo, né? Para não entender que é só para ele. Aí você fala: gente, quem quiser a balinha, né? Então, é bom ter uma balinha lá no centro, que às vezes alguém está com mau hálito, né? Então precisa chupar a balinha, né? Só que o ideal é aquela bala de menta, né? E tem gente às vezes que manda aquelas balas TOF, né? Que eu falo que arranca a obturação, e aquela não adianta nada, né? Então tem que ser a bala certa no trabalho mediúnico. Salivar quando fala, chuveirinho. Em tempos de coronavírus, se você for um doutrinador chuveirinho, você é linchado no trabalho, né? Então, aquela pessoa que fala cuspindo, né? Ela, no caso, não pode ficar virada para o doutrinador, ela tem que ficar virada para o outro lado, virada para baixo. Isso ajuda quando o trabalho mediúnico, o doutrinador senta do lado da entidade, né? Porque quando você senta de frente ou fica no pescoço do médium, né? Então esse salivar é como um chuveirinho, vai ser problema. Até hoje em dia, para resolver esse problema, tem aquele negócio que você põe na frente, como é que chama? Não sei o que, field. Lá no centro mesmo nós começamos um trabalho mediúnico, foi uma vez só, porque já voltou para a fase vermelha. Aí para... Face shield, né? É o face shield, né? Então, para fazer o trabalho mediúnico hoje, a prefeitura exige que consegue ficar 1 metro só da pessoa, que coloca aquele face shield, né? Aí resolve o problema do chuveirinho. Então, no caso, se tiver alguém com problema chuveirinho lá no centro, é fácil, você dá um face shield para ele, né? Aí vai estar resolvido.
agressividade na doutrinação, né? Então, às vezes o espírito é agressivo, mas o doutrinador também se torna agressivo. Eu tive um amigo, né, um grande palestrante, não vou citar o nome dele, mas uma vez ele deu um tapa no espírito. Eu falei, Evandro, o espírito começou a me perturbar muito, e aí eu falei para ele, olha, se você não parar de falar isso, eu vou te dar um pedala Robinho. O espírito continuou, ele não teve dúvida, deu um tapa no espírito que até cortou a comunicação, né? Então, de jeito nenhum, né? Você não pode nem ter agressividade nas palavras, né? Verbal e muito menos fisicamente. Assim como o doutrinador não quer ser agredido pelo médium, que às vezes acontece também, o doutrinador também não pode agredir o espírito em hipótese alguma. Até esse mesmo amigo aí, ele tinha um caso muito interessante, né? Ele era um cientista e ele tinha fama de ser bom doutrinador. E uma vez ele estava na casa dele, meia-noite, ligaram para ele e falaram, fulano, tem um espírito aqui, era um trabalho sendo feito em casa, o pessoal não tinha tanta experiência, tem um espírito aqui que não quer ir embora. Daria para você ajudar a gente? Era meia-noite, ele estava dormindo na casa dele. Aí ele pegou e falou assim, bota o espírito no telefone. Aí foram lá, colocaram o fone no médium, né, o espírito se comunicando. Ele falou assim para o espírito, sai do corpo desse médium agora. Se você não sair, eu vou aí. Aí o espírito falou, não vou sair. Nem se você vier aqui, eu vou sair. Aí ele pegou, tirou o pijama dele, vestiu a roupa dele, pegou o carro, foi até a casa onde estava o trabalho mediúnico e resolveu o problema. Adivinhe como que ele resolveu? Com muita agressividade. Ele tapou o nariz e a boca do médium. Aí, como o médium não conseguia respirar, e o espírito sente o que o médium está sentindo também, aí o espírito foi embora. Então fica a dica aí, né? Se não estiver indo embora o espírito, se você tampar a respiração do médium, o espírito vai embora, né? Mas não é bom, né? Um jeito de tirar o espírito também é com eletrochoque. O eletrochoque dá certo porque você dá o choque no médium e o espírito recebe o choque também, aí ele vai embora, por isso que... Mas a gente não pratica isso, né? Não é aconselhado. A Letícia fala que é brincadeira, tem gente nova aí que vai achar que você está falando sério. A Letícia acha que ninguém está percebendo que é brincadeira, né? Mas é brincadeira. Mas dá certo, né? Então, embora a agressividade aí, o eletrochoque dá certo, mas no espiritismo é só a conversação persuasiva à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, né? Adivinhar ou antecipar o que o espírito vai ver. Então, às vezes, você tem uma intuição muito forte, ou é até evidente, mas é um problema, porque às vezes a sua interpretação do que o médium está sentindo é diferente. E aí você, antecipando o que o espírito vai ver, você coloca o médium, né, numa saia justa. Por exemplo, você fala assim pro médium, olha, sua mãe está aí na sua frente. Aí o médium diz, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo minha mãe, eu estou vendo um tio meu. Então, complicou, né? Fica aí uma incongruência. Então, o ideal é você jogar um verde, né? Então, se você está sentindo que está aparecendo alguém lá para o espírito, você pergunta para o espírito, olha, nós estamos acurando a sua visão, né? E queremos que você perceba as pessoas aí ao seu redor para você ser melhor ajudado. Você está percebendo alguém? Aí o espírito fala, não. Aí você faz mais uma prece e tenta ajudar melhor o espírito. Se ele estiver vendo alguém, aí você pergunta, quem que você está vendo? Se ele falar que é a mãe, ótimo, né? Você sentiu e ele sentiu e deu certo. Mas se ele falar que é o pai, que é o tio, você tem que acreditar no que o médium está falando, que ele é que tem mais condições de saber quem que o espírito está vendo do que você. Chegar junto do médium falante, né? Então, nos tempos do Covid também não pode, né? Mas mesmo que não tivesse o Covid, é desagradável você chegar muito junto, né?
é até muito perigoso, né? O Marcelo, acho que nós falamos isso da outra vez, tinha um médium lá do trabalho de sábado, sempre quando ele ia receber o espírito, ele primeiro fazia um movimento brusco com a cabeça. Então, ele ficava com a cabeça baixa, você chegava perto e perguntava, você está sentindo alguma coisa? Aí ele falava, sim, estou sentindo, né? E ia a cabeça para trás. E o Marcelo, muito delicado, ele sempre chegava bem junto do médium, né? E aí eu vi que ele foi conversar com esse médium, não deu tempo de eu avisar e ele levou lá uma cabeçada do médium, né? Então é bom para você ficar longe um pouco do médium, até por segurança, né? Mas é desagradável você chegar muito perto. Falar dos defeitos do espírito, né? Então tem a ver com a outra slide que a gente viu, né? De você acusar o espírito. Então sempre que você puder mais ter paciência, compreensão, tolerância com o espírito, é melhor do que você falar dos defeitos e humilhar ele ali na frente de todo mundo, né? Desafiar o espírito, né? Então, assim como nós não gostamos de ser desafiado, nós não podemos desafiar o espírito também. Eu uma vez estava fazendo um trabalho mediúnico de estudo, né? De doutrinador, e aí um espírito começou a dar muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, né? Até um outro doutrinador estava conversando, e aí ele não conseguia resolver, ele me chamou, falou, Ivandro, esse espírito não quer ir embora, como é que faz? Aí eu desafiei o espírito, eu falei, você vai sair em 3 segundos, sabe quando você fala com criança? 1, 2, 3, eu fiz com o espírito. Aí eu falei para ele, olha, você vai sair porque você está perturbando muito, já o doutrinador já conversou tudo que podia, em 3 segundos você vai sair, porque ele tinha me desafiado que não ia sair, aí eu desafiei ele que ele não ia sair também em 3 segundos. Aí eu falei 1, 2, 3 e ele foi embora. Mas eu me arrependi depois. Porque depois eu fiquei pensando, pensou se o espírito não fosse embora? Que vexame, né? Então, não vamos desafiar o espírito, porque às vezes dá mais trabalho, né, do que a gente pensa e a gente tem que estar preparado para isso, né? Usar de terrorismo com o espírito, né? Eu tinha um doutrinador lá no centro, ele tinha um terrorismo ótimo com os espíritos. Ele falava que se o espírito continuasse daquele jeito, né, normalmente obsessor, espírito endurecido, ele ia encarnar com um problema físico muito grande, e para ele ter uma ideia do problema físico que ele ia ter, ele pedia para a espiritualidade levar o espírito nas casas André Luiz. Olha que terrorismo, né? E aí o espírito via as pessoas, as crianças encarnadas lá com problemas seríssimos, né, mentais, e aí o doutrinador dizia, tá vendo, olha o que vai acontecer com você se você continuar desse jeito, né? Então, o ideal é você usar um outro caminho, né, do amor, da compreensão, e não terrorismo com o espírito, né? Demorar para liberar o espírito, já esclarecido. Então, assim que o espírito for esclarecido, esse que é o papel da doutrinação, você tirar o espírito da perturbação. Acabou isso, você já encaminha a entidade. Mesmo porque, além de você incomodar o médium, porque às vezes o médium nem está sentindo mais nada da entidade, porque a entidade foi encaminhada, ela se desprende do médium. Então o médium não tem mais o que dizer. Então ele sente que o doutrinador já está falando ali sozinho, né? E aí o doutrinador fica falando mais, ele força o médium, às vezes, a falar o que ele não está sentindo mais, né? Porque o espírito foi embora. Ou ele tira o tempo do próximo espírito. Porque imagine se cada doutrinador ficar mais 30 segundos, 1 minuto com cada espírito, e cada doutrinação é 5 minutos, 3 minutos, daria para conversar às vezes com mais 1 ou 2 espíritos. E os médiuns, uma das maiores reclamações que eu tenho deles em relação ao doutrinador
é exatamente essa, que o espírito já foi esclarecido e ele fica falando ali ainda, né? Vira até uma piada, né? Ele pergunta às vezes coisa absurda para o espírito e não precisava mais, o espírito já foi esclarecido. Então ele está calmo, ele já está vendo alguém, você já encaminha ele, né? Não precisa correr, vai com calma, mas encerra a comunicação porque ele já foi esclarecido. Falar uma coisa e fazer outra, né? Então você dá conselhos para o espírito que você não pratica. Então você não tem moral para falar aquilo, fica impondo uma coisa para a entidade que você não faz. Isso é ruim porque aí você perde a sua autoridade moral. Então sempre que você age falsamente com uma entidade e diz coisas para elas que você não pratica, você perde força, né, na sua doutrinação. Às vezes vale mais a pena você se solidarizar com o espírito e dizer dos seus defeitos para ele, do que falar de virtudes ou exigir virtudes do espírito que você não tem. Então, às vezes você falar dos seus problemas, das suas dificuldades, para deixar o espírito mais calmo, é melhor do que você ser vaidoso, né? E falar que você é perfeito e prescrever uma coisa para a entidade que você não pratica. Não controlar o tempo do atendimento, né? Então, nós já vimos que o ideal é 5 minutos, 10 minutos no máximo. Então, se você tem o hábito de falar sem parar, ou o espírito já está esclarecido, você continua falando, é porque você não está controlando o tempo de atendimento, às vezes, né? Então, se simplesmente você visse o tempo, você conseguiria ter mais qualidade na doutrinação e não correria o risco, né, de falar desnecessariamente ou de cansar o médium, né, que já está desvencilhado do espírito. Esses foram os inconvenientes, né? Depois nós vamos ver os inconvenientes dos médiuns também, né? Então, nós vimos os inconvenientes mais dos doutrinadores. Alguma coisa serve para todo mundo no trabalho, como a questão do perfume, do chegar atrasado, mas tem inconvenientes próprios do médium psicofônico, nós vamos trazer também, né? Sobre o desenvolvimento da sensibilidade na doutrinação. Eu acho até que nós já falamos, mas nunca é demais. Não é preciso ser psicólogo para doutrinar com eficiência, mas é indispensável conhecer a escala espírita, que nos dá o conhecimento básico indispensável. Para quem não conhece a escala espírita, ela está na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Então diz lá de são 3 ordens maiores, né? E cada ordem tem as suas divisões. A primeira ordem é o espírito puro, é uma divisão só, mas dos espíritos impuros tem 5 classes, né? E dos espíritos bons tem 4 classes. Então é uma descrição psicológica do tipo de espírito. Por exemplo, o pior, que é na classe de espíritos inferiores, o espírito muito endurecido, uma das características é que ele tem prazer em fazer o mal. Então, se você vê um espírito que ele se compraz em fazer o mal para alguém, você sabe que ele é dos impuros, que é a pior classe que tem. Então, conforme a conversa do espírito, ele mostra as suas características e você coloca que classe que ele está dentro da escala espírita. O Ademir está dizendo aqui, com o tempo vamos nos acostumando com o tempo. É verdade. Até tem pessoa que pergunta, mas como é que eu vou controlar o tempo, né? Você pode olhar para o relógio, né? Então você vai começar, antes de começar você dá uma olhadinha para o relógio. Nem sempre, né? Mas de vez em quando você dá uma controlada no tempo. Você mesmo tem o relógio, eu trabalho com o relógio. Então você não controla todas as comunicações,
mas você começa a controlar uma ou outra a título de saber o tempo que você leva. Eu, por exemplo, é ao contrário, eu tendo a conversar em pouco tempo com o espírito, né? Raramente eu passo dos 5 minutos. Mas um doutrinador que bobeou, ele passa dos 7, dos 10, ele tem que rever ali o jeito que ele está conversando. Se ele está conversando com o espírito além do tempo que ele já está doutrinado, né? E descobrir se ele pode ir mais rápido sem tirar a qualidade da doutrinação. Mas precisamos de psicologia para conseguirmos ajudá-los. A tipologia da escala nos oferece grande valia nesse sentido. Então, a escala espírita dá um geral do tipo de espírito que você está lidando, mas é lógico, só com o tempo, né, que você vai desenvolver essa sensibilidade mais apurada. A prática da doutrinação é uma arte em que o bom doutrinador vai se aprimorando na medida em que se esforça para dominá-la. Como tudo na vida, né? Você tem que ter assiduidade e se esforçar para aprimorá-la. Como nós vimos lá nos inconvenientes, você não pode se melindrar. Então, quando alguém criticar o seu tipo de doutrinação, quando um médium falar alguma coisa, você deve prestar atenção, ver se realmente aquela crítica procede, e aí você vai aprimorando. Porque se alguém fala alguma coisa e você não muda, ou você se melindra, aí as pessoas não vão falar mais. E é ruim, porque aí você perde a oportunidade de se melhorar. Então, quanto mais você conseguir escutar as críticas das outras pessoas, né? Ou ficar estudando o seu tipo de doutrinação, controlar o tempo, analisar como que você fez uma doutrinação outra, você vai se aprimorando. Enganam-se os que pensam que basta dizer aos espíritos que eles já morreram para os sensibilizar. Então, a doutrinação é muito mais do que você só dizer, não, meu irmão, você já desencarnou. E aí, magicamente, ele se esclarece e já vai embora. Não. Você tem que falar, às vezes, mais, né, do que isso. Ou se for um recém-desencarnado, não falar isso para não assustá-lo e ajudá-lo de outra maneira. Então, essa sensibilidade do que falar, do que não falar, vai demorar tempo para você aprender. Só a prática abnegada da doutrinação, com o desejo profundo de servir aos que necessitam, dará ao médium e ao doutrinador a sensibilidade necessária para distinguir rapidamente o tipo de espírito com que se defrontam. Então, na verdade, você vai ter uma sensibilidade cada vez maior para saber que tipo de espírito que você está lidando e o que você está falando, o que você deve falar para ele, quanto mais você tiver esse desejo profundo de servir. E no caso, isso deve ser uma extensão da sua vida cotidiana. Então, se na sua vida cotidiana você é uma pessoa impaciente, você não compreende, não tolera ninguém, você só fala e não quer ouvir as pessoas. Então, se você não consegue praticar doutrinação, que é a mesma coisa, na sua vida cotidiana, com os seus familiares, no seu trabalho, como você vai conseguir com os espíritos? Então, na verdade, o doutrinar bem é uma consequência de você ter essa compreensão, essa tolerância para com as outras pessoas. Não só na hora do trabalho mediúnico, mas em todos os momentos da sua vida. Até o doutrinador, ele deve usar o seu dia a dia, a família, o trabalho, como um laboratório para ele exercitar essa arte de ouvir, né? De ajudar as pessoas. Aliás, nós doutrinadores, mas também todos os espíritas, podemos dizer assim, nós somos ótimos conselheiros. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós temos o conhecimento da doutrina e podemos falar de uma maneira clara e objetiva o que a pessoa
precisa ouvir. Mas além desse conhecimento das leis divinas, se nós tivermos sinceridade, né, em ajudar a outra pessoa, é muito melhor. Então, quando você está conversando com alguém, se você mais ouve e realmente quer ajudar a pessoa, ela percebe. Mas se você é falso, né, e você verdadeiramente não tem esse desejo profundo de servir, ela vai perceber também e não vai se beneficiar com a sua doutrinação, com a sua ajuda. O doutrinador intuitivo aprimora rapidamente a sua intuição, podendo perceber logo no primeiro contato a condição do espírito comunicante. Então, se você conseguiu desenvolver a sua intuição, como eu disse, né, treinando no dia a dia, se você tem essa vontade sincera de servir, o espírito começou a falar, você já percebe. Você percebe se é um obsessor, se é um recém-desencarnado. Até uma vez uma pessoa falou assim para mim: Ivandro, vai ser difícil ser doutrinador, porque eu fico vendo você doutrinar, que quando a pessoa começa como doutrinador lá na nossa casa, a gente coloca ele junto com os doutrinadores. Então ele não doutrina no começo, ele faz a teoria e fica acompanhando os doutrinadores. E aí uma vez um aprendiz lá, doutrinador, ele falou para mim: então, eu vejo você conversando com os espíritos, cada vez você faz de um jeito. Então às vezes o espírito começa a falar, você já é firme com ele, já fala umas verdades, né, e traz ele para a realidade. Outros você tem uma paciência de Jó e vai devagarzinho, né, vai com todo cuidado, parece que o espírito vai quebrar. Então, isso você desenvolve com o tempo. Porque tem espírito, né, que precisa, né, desse cuidado todo, né, um recém-desencarnado, você não pode assustar ele, você sente que é um bom espírito. Mas já aquele que é reincidente no mal, né, é orgulhoso, não que você vá destratar o espírito, humilhar o espírito, mas aí, como diz o próprio Herculano, você não pode dar trela para o espírito e tem que ser firme, né? Então, é amoroso e firme. E isso você vai desenvolver com o tempo. Então, com o tempo, começou a comunicação, você já sabe o que fazer. A Mara fez um comentário. Acho que tem mais doutrinadores homens porque os homens ouvem mais do que as mulheres. Ah, a mulher fala mais? Tanto é que no slide que eu coloquei lá, parar de falar, é uma mulher, né? Mas, por um lado, os médiuns são mais mulheres, né? Então, as mulheres elas têm uma sensibilidade para ajudar os espíritos muito grande. Nós mesmos, depois desse estudo aqui, nós temos um trabalho mediúnico. Os doutrinadores, acho que são todos homens, né? Os doutrinadores são 5 doutrinadores homens e os médiuns são 5 mulheres, né? Realmente, a Mara está certa. A psicologia da doutrinação não tem regras específicas, dependendo mais da sensibilidade do doutrinador, que deverá desenvolvê-la na prática constante e regular. Então, em resumo, não existe regras, né, padrões para você seguir. Embora nós vejamos aqui o que mais devemos falar para o recém-desencarnado, para o endurecido, para o obsessor, não há regra. Então você vai falar conforme a sensibilidade que você desenvolveu, conforme a sua vontade sincera de ajudar, né? Então você pode falar do seu jeito. Inclusive você vê 5, 10 doutrinadores doutrinando, cada um doutrina de um jeito. Qual é o jeito certo? Não tem um jeito certo, não tem um jeito errado. Se todos tiverem essa boa vontade, vão estar todo mundo certo. Então tem uns que são mais técnicos, né? Outros são mais amorosos. Então todos têm o seu valor, né? Mesmo que o doutrinador seja evidente, não deve confiar apenas no que vê, pois há espíritos maus e inteligentes que podem simular aparências enganadoras, que a percepção psicológica apurada na prática
facilmente desfará. E mesmo porque o que você está vendo é também uma comunicação. A vidência nada mais é do que uma comunicação visual. Então, às vezes você vê uma coisa, mas conforme a sua interpretação, você viu errado. Então, assim como você pode ouvir errado, você pode ver errado também. Uma vez nós estávamos num trabalho mediúnico e aí nós dávamos passe nos médiuns antes deles começar a parte mediúnica. E aí, um médium que sempre dava várias comunicações, mais de 3 no trabalho, eu percebi que ele não estava dando comunicação nenhuma. Já fazia tempo que o trabalho tinha iniciado e ele não dava comunicação. Aí eu fui lá para ele e perguntei, o que aconteceu, né, que você não deu comunicação até agora? Ele falou, na hora de eu tomar o passe, o médium passista me falou uma coisa que me deixou totalmente perturbado e agora eu não consigo dar comunicação. Mas o que ele falou para você? Aí ele falou que eu tenho um câncer, o doutrinador, no caso não foi o doutrinador, foi o passista. Olha o que o passista vidente falou para ele. Que ele tinha um câncer no intestino e que ele ia morrer em pouco tempo. Até eu achei um absurdo, mas eu conversei depois com o passista e ele viu isso. E ele falou, não, Evandro, eu vi o médium no futuro, né, se contorcendo com um câncer, né, no intestino, e eu vi também os erros que ele fez para chegar naquele câncer, e a conclusão que eu cheguei é que ele ia morrer em pouco tempo. Então eu falei para ele. Era um médium passista novo, né? Aí eu conversei com ele, esclareci ele. Mas no caso do médium, aí eu já tive a intuição do que aconteceu com o médium passista. Né? Eu falei, não, o que aconteceu é que ele viu o espírito, que você ia dar passagem, não você. Então não é você que está com câncer, deve ser o espírito. Você está sentindo alguma dor aí no estômago, no intestino? Ele falou, pior que eu tô. Depois que ele falou, começou a doer o meu estômago, no intestino. Foi então, se concentra aí, vamos ver se a gente dá passagem desse espírito. Aí ele se concentrou e realmente era um espírito e que tinha um problema sério no intestino, né, no estômago. E aí conversamos com o espírito e ele ficou bem. Mas olha como a vidência aí, ao invés de ajudar, piorou. Tanto é que os médiuns videntes, normalmente eles não falam o que eles estão vendo, porque acontece esse problema dele ver uma coisa, ele fala, e é uma interpretação dele que às vezes é errada. O próprio Allan Kardec, se vocês forem ver, ele usou na doutrina espírita só médiuns psicógrafos, porque ele dizia que o médium vidente tem muita interpretação. Ele até tinha um médium vidente na época, o Sr. Holmes, né? Diz que era um médium fantástico. Ele via o plano material e espiritual o tempo todo. Até o Kardec, na Revista Espírita, conta um caso que eles foram numa peça teatral, né? Era até daquele dramaturgo famoso, né? Shakespeare. E aí estava tendo a peça lá de Shakespeare, né? E aí o médium vidente falou assim, então, Shakespeare está presente, né? Falou para Allan Kardec. Aí Allan Kardec falou assim, nossa, que bacana, né? Ele falou, então, e ele vai começar a inspirar os atores a partir de agora. E realmente, depois que o vidente falou isso, os atores tomaram assim, uma emotividade muito maior, né? E conseguiram passar a mensagem muito melhor. Então, comprovou que realmente eles foram inspirados lá pelo espírito que o vidente viu. Mas muitas vezes Allan Kardec também teve uma fala do vidente e na hora de ver a realidade não era bem aquilo. Então Kardec não usava a vidência para comprovação, ele usava a psicografia, né? Então o doutrinador que é vidente, ele não deve se achar a última bolacha do pacote e achar que tudo está resolvido porque ele está vendo, né? Às vezes ele está vendo, mas ele tem que interpretar de uma maneira boa. Você falou sobre o trabalho mediúnico via live, daí estão perguntando como assim. Daí eu respondi pro Egídio
que você está fazendo esse trabalho com médiums já desenvolvidos. Nós estamos fazendo esse trabalho com 10 pessoas só, né? 5 doutrinadores e 5 médiums, né? 2 vezes por semana. E aí, se outros médiums quiserem participar, a gente pode fazer um outro grupo, porque esses 2 grupos já estão cheios. Mas no caso, como é distância, a distância, o doutrinador não pode estar junto com o médium, tem que ser com o médium desenvolvido, experiente. No caso, o Egídio até daria também, né? Porque senão não dá para você fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico à distância. Mas com médiums já desenvolvidos, não tem problema nenhum. Nós já estamos fazendo nessa pandemia toda aí. Eu acho até que o trabalho à distância tem mais controle do que o trabalho presencial. Então eu sinto os doutrinadores, né, como é uma comunicação só por vez, os doutrinadores bem mais equilibrados, controlando o tempo, né? Até eu vejo o doutrinador que ele controla o tempo no máximo 7 minutos. Deu 7 minutos, ele para a comunicação, né? E os médiuns também, eu sinto que eles não ficam enrolando, que eles simplificam mais a sensação da entidade, porque eles sabem que tem que ser mais rápido para que vários espíritos sejam ajudados, né? A gente faz no caso aí bem certinho. São 5 médiuns, cada um dá 2 comunicações, em média 5 minutos. Para o trabalho não ficar muito longo também, senão cansa todo mundo, né? Como é a distância, tem que ser uma comunicação por vez. Então, nós podemos ver com outros médios aí, tanto do Nova Luz quanto do Herculano, que são já desenvolvidos, para fazer um outro grupo, um terceiro grupo, porque esses 2 que nós temos de terça e de sábado já está lotado. No trato com os espíritos, o conhecimento desse quadro, que é a escala espírita, facilita grandemente a doutrinação. Está um E errado aí. Então começamos a falar sobre a escala espírita, que está na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Quem não lembrar, né, pode ver lá. E outra coisa, não acreditem em mim, eu posso estar enganando você. Então, assim que terminar o trabalho, vocês pegam o Livro dos Espíritos e vai ver se eu estou falando certo mesmo ou se eu estou enganando vocês, né? Os espíritos inferiores usam geralmente de artimanhas para nos iludirem e se divertirem quando conseguem, prejudicando-se a si mesmo e fazendo-nos perder tempo. Então, você conhecendo os vários tipos que existem, né, você pode esclarecer esses espíritos mais rapidamente. Temos de encará-los sempre como necessitados e tratá-los com o desejo real de socorrê-los. Então aqui é aquilo, né? Ao mesmo tempo que você tem que ter carinho, compreensão, tolerância, você tem que falar para eles o que eles estão fazendo de errado para eles melhorarem. Não basta também citar-lhes trechos evangélicos ou fazê-los orar repetindo a nossa prece. Então não é uma coisa formal, né, exterior. Você realmente tem que passar os seus conhecimentos, que devem se afinizar com a sua prática moral, né, e aí convencer o espírito de uma maneira racional, não simplesmente com uma prece formal, né? Sempre devemos fugir das formalidades, embora as preces ajudam, né? Normalmente a gente faz prece junto com os espíritos. É importante também explicar-lhes, né, além da prece, que se encontram em situação perigosa, ameaçados por espíritos malfeitores que podem dominá-lo e submetê-lo aos seus caprichos. Então, principalmente obsessores, às vezes eles são joguete na mão de outros obsessores. Quer dizer, eles são obsessores, mas tem obsessores mais fortes que eles lá no plano espiritual, que os subjugam, e eles, no caso, estão sendo uma marionete, né, na mão desses espíritos. E às vezes você esclarecer o espírito que ele está sendo usado por outros ajuda, né? Porque ninguém quer ser usado por ninguém. Porque se nas trevas os espíritos que mandam, né, subjugam e querem tirar o livre-arbítrio dos outros, já no centro espírita, na cidade espiritual bem organizada, não. Você respeita o livre-arbítrio, você dá oportunidades.
E às vezes você mostrar isso, né, essa diferença das trevas e do lugar mais organizado, ajuda a entidade a se decidir. Então não é só uma prece, é um esclarecimento racional. A ameaça de perda da liberdade os amedronta e os leva geralmente a buscar melhor compreensão da situação em que se encontram. Então, se ele percebe que ele está sendo manipulado, né, que ele não tem liberdade, ele sente vontade de mudar. Porque a liberdade é uma lei da natureza. Então, se você puder usar o seu livre-arbítrio, você decidir a sua vida, é muito melhor do que você ser influenciado por outro. Mas não se deve falar disso em tom de ameaça, e sim de explicação pura e simples. Interessante que a gente vê o Herculano o tempo todo falar para a gente ser rígido, esclarecer o espírito, mas o tempo todo também ele diz nessa necessidade, né, de não ameaçar, de ser tolerante, de ser amoroso, né, porque há uma linha tênue, né, entre uma coisa e outra. Então, às vezes, quando você começa a ser mais enfático em mostrar a doutrina espírita, você perde essa questão aí da solidariedade, da compreensão, e ameaça o espírito, né? E fala dos defeitos dele, e humilha o espírito. Então você precisa sempre estar se policiando. Não pode ser muito bonzinho, né? Porque senão o espírito vai te dominar e não vai melhorar. Tem que falar a verdade para ele, mas tem que também usar o amor e a tolerância. Mas como vimos para trás, essa sensibilidade nós vamos desenvolver quanto mais sincera vontade de ajudar nós tivermos, quanto mais nós experimentarmos a doutrinação, né, treinarmos, e com assiduidade, devagarzinho vamos ganhando essa sensibilidade. Nós vamos parar nessa daqui e aí continuamos no próximo sábado, né? Então ainda continua o assunto doutrinação, trabalho mediúnico, e vamos ver algumas perguntas daqui para frente. Uma delas é essa, muito interessante, né? Se há alguma regra para a execução do trabalho mediúnico, né? Quantas comunicações por vez, que número de pessoas no trabalho mediúnico e assim por diante. Então esse assunto vai ficar para a próxima. Tem uma pergunta da Eunice. Ela está perguntando se existe diferença entre dirigente ou doutrinador. Que às vezes você fala o dirigente, o doutrinador. Então, o doutrinador é quem conversa. O dirigente é o dirigente do trabalho inteiro. Então tem vários dirigentes, mas normalmente tem um dirigente do trabalho. E pode acontecer do dirigente não ser doutrinador, mas normalmente é, né? Então, além de doutrinador, ele é o dirigente do trabalho. E normalmente o dirigente é o doutrinador mais experiente. Porque às vezes tem 5, 10 doutrinadores num trabalho, mas precisa ter alguém para dirigir, alguém para ser ali o norte, né? Uma referência. Então sempre tem um dirigente, né? Se acontecer um problema maior, aí o dirigente, que além de dirigente é o doutrinador, resolve o problema. Mas pode ser que a pessoa só seja doutrinador, mas ela não dirige todo o trabalho, né? Vamos colocar nossa musiquinha aqui. Então eu convido a todos a serenarem os pensamentos agora, né? Agradeçamos a Deus o estudo que tivemos, sempre esclarecedor, à luz da doutrina espírita. E aproveitamos esse finalzinho aqui de trabalho para fazermos as nossas vibrações, principalmente nesse momento da pandemia que passamos, né? Nosso mundo inteiro preocupado, né? Não só com a doença, mas com o aspecto financeiro também, econômico, já que muitos não estão trabalhando, e é sempre preocupante. Então pedimos a Deus as forças necessárias para enfrentarmos a doença, para enfrentarmos os problemas inerentes a essa doença,
Que Deus nos dê as forças necessárias para resolvermos os problemas da melhor maneira possível. E se sabemos de alguém em particular, doente, ou com alguém doente na família, não só com o problema do Covid, mas uma outra doença, um outro problema emocional, envolvamos essas pessoas, essas famílias, com muito carinho, que elas possam receber todos os bons fluidos do nosso ambiente e assim terem as forças necessárias para fugirem desses problemas, adquirirem o equilíbrio e a felicidade. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, mas viemos também recarregar as nossas energias, né? Viemos nos preocupar com o lado espiritual da vida, muito necessário também para nos dar equilíbrio. Abençoa-nos, Senhor. Possamos sair daqui desse trabalho mais harmonizados, mais equilibrados, para usarmos esse equilíbrio, aproveitando as oportunidades dessa próxima semana da melhor maneira possível. Então agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Boa noite a todos, bom fim de semana a todos, né? E até o próximo sábado.